Olá! O ano de 2021 já está quase na metade, mas os desafios trazidos pela pandemia provocada pelo novo coronavírus continuam intensos. Justamente por isso, nós, alunos do curso de jornalismo do Mackenzie, tivemos que nos adaptar com as aulas, produções e entrevistas remotas. Porém, mesmo com a distância, o jornalismo não pode parar. Assim, dentro do que nos era possível e com as adaptações necessárias, fizemos o nosso tradicional telejornal Mac Notícias. Confira agora os principais assuntos dessa edição. Isolamento social e ensino remoto afetam diretamente crianças e pais. Estádio de futebol são usados como postos de vacinação contra a Covid-19. Jornalistas de TV se adaptam a uma nova realidade profissional. Streaming se torna um sério concorrente das salas de cinema. E as dicas de quem está finalizando o trabalho de conclusão de curso. Eu sou Pietra Mignon. Esses e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O Mac Notícias está no ar. Nesta edição, começamos com uma realidade presente nas casas de famílias com crianças. Com a quarentena, os pais precisam pensar em maneiras de manter as atividades dos filhos, mesmo em casa. Os desafios não são encontrados apenas no ensino remoto, mas também na convivência diária. A quebra da rotina da criança por conta do isolamento social afeta muitas áreas do seu desenvolvimento como indivíduo. Veja na reportagem de Giovana Reis como alguns pais têm enfrentado essa situação. Independente da idade, o confinamento afeta a saúde mental de todas as pessoas. Com as escolas fechadas, as crianças passaram mais tempo em casa e começaram a sentir os efeitos do isolamento, não só no desenvolvimento escolar, mas também emocional e psicológico. O aumento da ansiedade é frequente em todas as idades. Ana Clara, de 10 anos, é um exemplo disso. Apesar do apoio da família, o seu comportamento mais retraído dificultou o reconhecimento dos sintomas da ansiedade. Tô passando mal, tô com falta de ar, meu coração tá palpitando. Aí liguei pro meu cunhado, urgente, a gente levou ela pro hospital. E aí a pediatra, né, do pronto-socorro falou: mãe, isso, vamos fazer todos os exames, mas isso tudo indica uma crise de ansiedade. Não são apenas os comportamentos ansiosos que mostram que a criança está sendo afetada. A psicopedagoga Juliana Faia conta que mudanças na fala, alimentação, rotina de sono e choros excessivos também são indicadores de que a saúde emocional da criança precisa de mais atenção. Eu acho que o principal mesmo é a ausência da habilidade social, né? Algo que não está sendo trabalhado. Então, o aprendizado deu-se um jeito, né? Então, trouxe aí as aulas online chegaram, mas eu acho que realmente o principal é a falta de social mesmo, de contato, de interação com o outro. Essa falta de interação e habilidade social é mais visível nos pequenos, que acabaram normalizando a pandemia como seu cotidiano. Para Vinícius, pai dos gêmeos Aurora e Caetano, as crianças entendem o mundo atual de uma maneira diferente. O que eles sabem do mundo já é durante a pandemia, então vou dar um exemplo para vocês. A máscara para eles é uma peça do vestuário. Sair sem máscara para eles seria como sair sem calça para a gente. O que o Vinícius nos conta acontece porque a escola é um ambiente em que as crianças têm a maioria das suas interações sociais. Por conta do fechamento das salas de aula e do isolamento social do início da pandemia, sabemos que o ensino foi muito comprometido. Mesmo com a flexibilização das aulas presenciais, esse problema ainda não foi contornado e aparece principalmente com o baixo rendimento dos alunos. Ela é uma criança totalmente diferente de uma criança presencial e uma criança online. As dificuldades do ensino à distância não ficam restritas às crianças, mas também atingem os profissionais da educação e suas interações com os alunos. Quando você está em sala de aula, você tem a possibilidade de chamar individualmente um aluno, você tem a possibilidade de olhar para o processo de aprendizagem, se isso está acontecendo, né? E em grupo, você acaba expondo se você faz um momento desse, né, de aula online. A alteração na rotina mostra a necessidade das habilidades socioemocionais na sua construção como indivíduos. Se a gente não tem adultos que saibam trabalhar em equipe, saibam que as coisas não funcionam do jeito que eu gostaria, se eu não tenho o olhar para o outro, empatia para o outro, se eu não tenho
resiliência para enfrentar situações adversas da vida, o conteúdo não vai me fazer diferença. Entender as dificuldades em lidar com o mundo em pandemia é uma necessidade. Isso fica mais evidente quando se trata de crianças. Assim, vale redobrar a atenção ao comportamento delas e tentar tornar esse momento o mais tranquilo possível. Historicamente, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação. E apesar do atraso na chegada das vacinas contra a Covid-19, as unidades básicas de saúde, mais conhecidas como UBSs, continuam fazendo o seu trabalho. A novidade é que esses locais ganham um importante parceiro na imunização, os estádios de futebol. Em São Paulo, um lugar que vem sendo utilizado para vacinação é o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, que atende o sistema de drive-thru. O repórter Arthur Alvarez acompanhou a vacinação. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, casa de uma das equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro. Se engana quem pensa que o assunto de hoje é a boa fase do São Paulo. E até poderia ser, já que nos últimos anos o clube trouxe um caminhão de reforços. Dani Alves, Crespo, Miranda e companhia limitada. Mas dessa vez, os reforços não são para ganhar um campeonato. São para vencer uma guerra, a batalha contra a Covid-19. No dia 8 de janeiro de 2021, 10 dias antes da primeira pessoa ser vacinada contra a Covid-19 no estado, o presidente do Corinthians, Duílio Alves, havia informado que colocaria o Itaquerão à disposição da prefeitura como posto de vacinação. A atitude do Corinthians gerou uma corrente solidária entre os times paulistas, tanto que horas depois, o presidente de São Paulo, Júlio Casares, enviou uma carta ao governador João Dória, disponibilizando o Morumbi para a campanha de imunização. No Morumbi, o posto drive-thru começou a funcionar no dia 2 de março. E o brasileiro é um povo apaixonado por futebol. É um daqueles assuntos considerados sagrados, como política e religião. Mas será que o clubismo deu as caras quando o assunto é vacinação contra a Covid nos estádios? A gente conversou com alguns torcedores para passar essa história limpa. E logicamente encontramos muitos são paulinos. E todos estavam bem felizes por se vacinarem no estádio do time de seu coração. Só tem gente boa aqui. Tricolores ou não, nenhum dos entrevistados achou que visitariam um estádio de futebol sob essas circunstâncias. Não, não mesmo. Nem imaginava. E o clubismo, claro, deu as caras e houve espaço para cutucadinhas. Você se vacinaria no estádio de um time rival, por exemplo, Palmeiras, Corinthians? Só se fosse uma questão emergencial. Mas em uma coisa todos concordam, é menos doloroso tomar a picadinha da vacina do que ver seu time fracassar. O que dói mais? Uma picadinha no braço ou não ver seu time ser campeão por quase 10 anos? Do time, né? Isso que é rapidinho. Aí o outro é mais sofrido. Rapaz, eu não vejo meu time ser campeão há muitos anos, viu, cara? Veja, o São Paulo será campeão este ano e qualquer frustração ficará para o passado. Ver meu time perder 2 finais nos pênaltis. Após ser vacinado, a felicidade entra em campo e o sentimento de gratidão às equipes de saúde goleia. Para mais informações sobre o andamento da vacinação na sua cidade e para saber quando será a sua vez, acompanhe as redes sociais da sua prefeitura e do governo do estado. Com a pandemia, a cobertura jornalística tem enfrentado um dos desafios mais difíceis de sua história, pois o isolamento social impactou diretamente a forma de fazer apuração e produzir notícias. Eu conversei com alguns colegas produtores de TV que me relataram o que mudou na sua rotina. O jornalismo tem a busca da verdade como uma obrigação. Mas os fatos não acontecem na redação, a notícia não tem hora e não tem endereço. Porém, de uma hora para outra, uma pandemia colocou quase toda a população em casa. E neste momento, a imprensa está sendo muito requisitada. E por isso mesmo, com toda a distância e dificuldade, os profissionais estão fazendo jornalismo. Hoje em dia, a gente está fazendo 100% online.
né? A gente liga para a pessoa ou faz uma videoconferência igual eu estou fazendo com você, e a gente tenta pegar todas as informações. Tinha que ficar disparando muito e-mail, tentando fazer muita ligação, mas não é a mesma coisa, né? Você está em casa, até o contato com o noticiário, aquela temperatura da redação, eu acabei perdendo um pouco, como várias outras pessoas também estavam em casa, perderam. A apuração e as pautas estão cada vez mais restritas por alguma impossibilidade diante da pandemia. O Alexandre e o Vinícius encontraram algumas dificuldades na produção de certas pautas. Um exemplo mais recente que a gente teve era uma pauta incrível sobre um evento que estava acontecendo na Amazônia, só que a Amazônia é péssima de sinal, então não tinha como a gente fazer um Meet, fazer um Zoom, e as pessoas de lá não têm muito conhecimento tecnológico, não conseguiam gravar um vídeo, um enquadramento certinho, e a gente não tinha como se comunicar com eles, era falar uma vez na semana para ele fazer aquilo, então a gente acabou perdendo uma pauta incrível por não conseguir ir até lá. Uma pauta que me marcou foi uma de mães que tinham acabado de ter os filhos, né, com recém-nascidos, e a família não podia conhecer, a família não podia visitar, e a criança e a família estavam perdendo esse momento do recém-nascido. E aí a gente, querendo cobrir isso, mas a gente também não poderia visitar. E mesmo com esse obstáculo, as fontes são essenciais para ajudar na construção da matéria. O que a gente fazia era pedir um vídeo, porque não tinha como mandar uma equipe e gravar uma entrevista. Então, a gente pediu um vídeo para a pessoa, olha, você vai pegar o seu celular, vai colocar para gravar deitado, para aparecer na televisão, tem que ter tantos minutos, responde essa pergunta, depois essa. O jornalismo se moldou mais uma vez para trazer uma notícia de qualidade para a população. A tecnologia nos aproximou de pessoas que estão geograficamente distantes. Eu acho que foi um divisor de águas para você procurar outros especialistas, outras pessoas de fora. Então, por exemplo, no caso do Band News, que é um canal em São Paulo, a gente sempre chamava pessoas que são daqui de São Paulo, que residem aqui, então começou a se normalizar isso de você fazer entrevista por Skype, e assim você conseguiu trazer mais gente de fora do eixo Rio-São Paulo. Então, querendo ou não, você tem uma apuração mais plural, eu acho. Esse novo formato de fazer jornalismo, que é mais ou menos o que estamos fazendo na faculdade neste momento, nos faz perceber também que a cobertura dos fatos, apesar da dificuldade pelo contexto, tornou-se ainda mais relevante para a sociedade. Desde o início da pandemia da Covid-19, o Brasil tem assistido uma guerra entre Bolsonaro e opositores. O presidente continua provocando aglomerações, não usando máscaras e promovendo o uso de medicamentos sem comprovação científica. A CPI no Senado Federal colocou mais fogo nessa história. E isso terá consequências no futuro da política brasileira. O comentário é de Duda Blumer. Com mais de 16 milhões de casos e superando o número de 450 mil mortes no Brasil, o novo coronavírus tem causado desgastes, não apenas na saúde, mas também na política. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 tem como objetivo principal reunir informações sobre as ações do governo federal no combate à pandemia. Porém, para os governistas, o que os senadores querem mesmo é responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro e aliados da sua gestão por possíveis negligências na área da saúde. Apesar de não poder condenar o presidente, as informações sobre o atraso na compra e na produção de vacinas e o uso de medicamentos ineficazes no tratamento da doença podem ser usados para solicitar a abertura no processo de impeachment, dependendo do resultado do relatório final. E mesmo que a CPI termine como tantas outras, sem apontar culpados e sem punições, a mancha no legado da gestão Bolsonaro pode se estender pelo resto do mandato, provocando um grande impacto na sua candidatura à reeleição. E com a confirmação de Lula, candidato em 2022, mesmo faltando mais de um ano para a eleição, Bolsonaro pode chegar desgastado para enfrentar um adversário que aparece na sua frente nas pesquisas. Assim, se não tivermos nenhuma surpresa, o que pode se desenhar no cenário político é o petista e o atual presidente protagonizando uma das maiores disputas entre esquerda e direita da história eleitoral brasileira. Veja a seguir.
esporte e entretenimento. Saiba também como os alunos do último semestre estão se virando para fazer um trabalho de conclusão de curso de forma remota. O MAC Notícias volta já. O cenário de pandemia trouxe incertezas em praticamente todas as áreas da sociedade, e o esporte está incluído nessa lista. Um dos lugares afetados foi o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, que é voltado ao esporte de alto rendimento. Na reportagem de Gustavo Honório, veja como está a realidade dos atletas no boxe, que dependem do centro esportivo para suas atividades. Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Berço de grandes atletas, como a Hortência do basquete e a jogadora Fofão, campeã olímpica com vôlei. E agora é uma fábrica de novos talentos e de sonhos. Sonhos que tiveram de ser momentaneamente interrompidos. Foram atrapalhados pela pandemia do novo coronavírus. Em 2020, os centros esportivos tiveram as atividades suspensas. Desde então foram reaberturas e fechamentos. Com isso, os atletas tiveram de se contentar com atividades improvisadas. Mas agora que houve progressão no Plano São Paulo, alguns puderam retornar aos treinos. É justamente o caso do boxe, que está operando com apenas 30% dos alunos. E aqui é local de treinamento de toda essa geração que aspira a ser o futuro do boxe do país. O nome da academia é Kid Joffre, em homenagem ao pai do maior boxeador da história do Brasil, o Éder Joffre. E quem comanda toda essa garotada é Messias Gomes, um dos técnicos mais importantes da modalidade. Ele é exemplo para os seus alunos tanto no esporte quanto na vida. Ele contou que orientou o treinamento dos atletas de forma remota durante o período de isolamento. Ficar parado nunca foi uma opção. Tendo epidemia ou não, eu estou sempre em contato com eles, estou sempre atento a eles, onde eles estão, está estudando. E através do esporte a gente consegue direcionar ele à escola, fazer cursos profissionalizantes, né? Então essa é uma parte social que eu cobro muito e ligo para eles, saber como é que eles estão. Alguns alunos contaram que veem Messias como um pai, um exemplo, e ele sabe muito bem o peso e a importância disso na vida desses jovens. É uma grande responsabilidade minha, né? Porque eu sinto a carência que eles têm de orientação, de motivação, né? Aqui eu sou psicólogo, assistente social, agência de emprego, sou professor, sou técnico, orientador, roupeiro, motorista. Todo esse empenho e dedicação rende frutos há anos e anos. O maior prêmio? Ver que seus pupilos estão crescendo na vida. David Lourenço é fruto do grande trabalho desenvolvido no Centro Olímpico. Apaixonado por lutas desde a infância, descobriu no boxe a sua vocação. Apenas aos 18 anos já era campeão olímpico e mundial da juventude na modalidade. Hoje, aos 29 anos, sentiu o baque da pandemia, mas não foi nocauteado e está se preparando para o Campeonato Brasileiro, que deve acontecer no segundo semestre de 2021. Antes da pandemia, ele até conversou com patrocinadores para que custeassem seus campeonatos nacionais e internacionais. Mas foi algo que não foi para frente por conta da instabilidade sanitária e econômica do mundo. Fiquei treinando em casa, fiquei correndo em casa, fazia o que dava para fazer, o Messias em casa dá treino para mim e a gente se virando. Para mim ele não é só um grande professor, mas para mim é um pai, um amigo, tudo quanto é problema, eu falo, pô, eu tô passando por isso, eu não sei o que fazer, ele conversa comigo, me dá maior atenção, me dá vários caminhos a seguir. O objetivo do Centro Olímpico, que é não só fazer os atletas da modalidades, né, mas também fazer os campeões da vida. Que essa parceria entre mestre e discípulo dure ainda muitos anos. O canal do YouTube Banheiristas, que fala sobre futebol, lançou um reality show com premiações em dinheiro. A exibição conta com 10 participantes, gravações semanais e o público decide quais serão os eliminados.
Quem conta mais sobre como funciona essa espécie de Big Brother do futebol é o repórter Vitor Leles. O Banheiristas, terceiro maior canal futebolístico do Brasil, lançou recentemente um reality esportivo. A ideia do canal é promover entretenimento durante a pandemia e permitir que o público participe da construção dos conteúdos da plataforma. 10 influenciadores digitais estão participando da disputa e o vencedor levará para casa um prêmio no valor de R$10 mil. Os vídeos com os episódios são postados todas as terças-feiras. Após a gravação de uma partida de futebol, dinâmicas variadas decidem a formação do rebaixamento, processo parecido com o paredão do famoso reality global Big Brother Brasil. De acordo com Caio Meneghello, produtor do canal Banheiristas, cada participante adota uma estratégia diferente na tentativa de conquistar o público e continuar no programa. A gente divide em 2 tempos, primeiro e segundo tempo. No primeiro tempo, geralmente é uma prova no estúdio, de conhecimento de futebol, um escape 60 de futebol, mas também pode ser no campo, como foi o caso de alguns episódios, que teve jogo de ide e volta e tal. E aí no segundo tempo tem uma parte no campo, tem uma parte em que eles jogam futebol mesmo com bola, às vezes é jogo mesmo, às vezes é alguns desafios, e daí, dependendo da dinâmica da semana, é formado paredão. Por meio de votações virtuais, o público decide a cada semana qual participante será eliminado. Diferentemente da maioria dos realities conhecidos pelo público brasileiro, os integrantes não ficam confinados durante as gravações. A gente teve que fazer toda uma produção para conseguir ter o máximo de segurança, fazendo teste na toda a produção, nos participantes. Toda semana eles tinham que vir para gravar. Logo, toda semana tinha que fazer o teste em todo mundo. As gravações ocorrem na cidade de São Paulo. Resta saber agora quem será o grande campeão. A Liga dos Campeões, principal torneio de futebol europeu, está na reta final da temporada 2020-2021. O torneio é acompanhado por milhões de pessoas em todo o planeta. Mas o que muita gente não sabe é que também existe o campeonato feminino da Liga, que nessa temporada foi conquistado pelo Barcelona. E a competição feminina trouxe outras novidades. Acompanhe o comentário de Marcela Freze. Um dia depois da vitória inédita do Barcelona sobre o Chelsea por 4-0 na Liga dos Campeões Feminina, a UEFA, instituição responsável pela competição, criou um hino exclusivo para a modalidade. A novidade inclui o aumento da premiação e a criação de uma fase de grupos. O hino tem frases em inglês, francês e alemão, como o do masculino, que foi criado em 1992, no mesmo ano em que a Liga dos Campeões foi introduzida no futebol. A primeira competição feminina da Europa teve um início recente, no ano de 2001, e somente após 20 edições da Liga, o feminino ganhou sua trilha sonora. É um marco, mas um reflexo de uma sociedade que desvaloriza as mulheres no esporte. A modalidade está conquistando seu espaço, mas ainda é o time reserva. Agora é torcer para que as instituições responsáveis pelo futebol sul-americano adotem o exemplo europeu e, com hino ou sem hino, invistam e valorizem mais o futebol feminino no nosso continente. As plataformas de streaming estão cada vez mais presentes em nossas vidas. A pandemia aumentou esse fenômeno e trouxe mais consumidores para essa proposta de entretenimento. A reportagem é de Matheus Zúñiga. Com as salas de cinema ainda vazias por conta da pandemia, o streaming tem ganhado muito espaço no coração dos brasileiros que buscam variedade e preço acessível quando se trata de lazer. Mesmo que o valor aumente um pouco quando se assina vários serviços diferentes, os consumidores resolvem se dividindo o preço da mensalidade com amigos e família, chegando a ser mais barato que o gasto com o cinema em um final de semana. No Brasil, ter 5 assinaturas, dependendo do serviço, pode ser um pouco caro. Por isso, muitos usuários optam por dividir a conta com outras pessoas, o que pode significar uma economia quando comparado ao preço de uma única sessão de cinema. A facilidade de encontrar uma vasta diversidade de conteúdos nessas plataformas permitiu que as pessoas assistissem mais filmes e séries do que nunca, dando fácil acesso até a produções mais nichadas. No entanto, esse consumo desenfreado pode sobrecarregar as pessoas, como conta Daniel Heininger, editor-chefe do site Cineclick. O streaming ele dá a oportunidade das pessoas assistirem filmes que antes eram de nicho, então traz isso muito mais fácil para as pessoas. Então uma pessoa hoje assina Netflix
não precisa assinar mais nada, ela vai ter acesso a filmes que antes eram difíceis de achar, mas ao mesmo tempo tem aquele lance de que é a mesma coisa da internet, de certa forma. É tanta quantidade de informação que chega um ponto em que as pessoas estão consumindo aquilo pura e simplesmente por consumir. A quantidade dos streamings é tão intensa que as próprias plataformas começaram a desenvolver suas produções originais, com uma qualidade que muitas vezes se iguala dos filmes de grandes estúdios. Os especialistas em cinema Hugo Harris e Fernando Salinas explicam como as produtoras tradicionais estão lidando com o cenário atual. Uma boa parte das produtoras vai enxergar uma oportunidade de negócios aqui para eles, a partir do momento que eles conseguirem a aceitação de um público de casa em pagar um valor próximo ao valor de um ingresso de cinema para ver o mesmo filme. Salas de cinema propriamente ditas viraram hoje uma espécie de uma atividade social. Então, você vai para ir com os amigos, ou com a namorada, ou com a sua mulher, mas assim, não se desvaloriza. É claro que quando a pessoa assiste um filme em casa ou através do celular, também depende muito da tela que ele tem, da qualidade que tem na imagem. Além do streaming estar presente na vida do telespectador e da indústria cinematográfica, o Oscar 2021 também se rendeu às produções com assinaturas dessas plataformas. O streaming no Oscar é o assunto da comentarista de cinema Duda Smilari. O Oscar 2021 refletiu um magnífico trabalho que a Netflix, Disney Plus e Amazon Prime trazem em seus catálogos. Netflix, a mais popular das plataformas de streaming, já havia conseguido 24 indicações em 2020. Mas neste ano, ela conseguiu se superar. Foram 35 indicações. Entre o sucesso da plataforma, os títulos mais lembrados na premiação de 2021 foram Mank, com 10 indicações e vencedor de 2 estatuetas, A Voz Suprema do Blues, com 5 indicações e também 2 vitórias, e Professor Polvo, vencedor de melhor documentário. As concorrentes da Netflix também tiveram espaço na premiação. A Disney Plus emplacou indicações em melhor animação por Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, e Soul, ganhador do Oscar de melhor animação e trilha sonora original. E a Amazon Prime conseguiu impressionar com seu longa, O Som do Silêncio, que concorreu a 6 indicações e levou para casa 2 estatuetas. Ao que parece, a academia teve que se dobrar a essa nova tecnologia e os streamings vão se firmando como uma nova forma de ver o cinema. O trabalho de conclusão de curso, TCC, certamente é um dos momentos mais importantes de quem está chegando ao final de um curso de graduação. O TCC requer o acompanhamento de um orientador e reuniões semanais. Mas nos últimos 3 semestres, em razão da pandemia, isso vem sendo feito à distância. O MAC Notícias ouviu 3 alunos do curso de jornalismo que contaram como tem sido trabalhar nessas condições. Olá, eu sou a Isabel Rodrigues. Oi, eu sou a Carol. Eu estou no último semestre de jornalismo e o meu TCC fala sobre a precarização do trabalho dos motoboys que prestam serviço para os aplicativos de delivery. Eu estou desenvolvendo como TCC uma grande reportagem sobre a queda do PT e a ascensão do bolsonarismo nas periferias de São Paulo. Eu estou fazendo um documentário, que conta a história de um abrigo de animais e todos os personagens que compõem, esse abrigo. Durante esses 4 anos de curso, eu falei sobre muitas pautas sociais e com o meu TCC não foi diferente. Representa, de certa forma, a finalização de um ciclo, de 4 anos, mas que eu tô vendo que eu tô colhendo esse fruto, que é o resultado final. É você selar os 4 anos que você passou na universidade, é o seu último trabalho, é o trabalho que vai te tornar ou não jornalista. A minha maior dificuldade em fazer um trabalho como esse durante o período de pandemia foi justamente a adaptação das entrevistas, porque no começo do projeto eu visualizava um documentário com imagens completamente presenciais. Acho que o principal desafio, pelo menos para mim, foi lidar com a expectativa do que você quer fazer versus a realidade que vai se impondo, com o tempo. O que eu faria de diferente no meu TCC e no meu documentário, basicamente seria me planejar muito mais. O projeto ali do trabalho eu fiz no começo de 2020, então ainda foi naquele momento pré/começo da pandemia. Você não pode pensar só
na gravação, você não pode pensar só no seu relatório, você não pode pensar em deixar as coisas assim para os últimos meses. Não precisa ficar se colocando tanta pressão de que tem que fazer do jeito que você planejou e que se não for daquele jeito não vai estar bom. Tem que ter plano A, B e C e fazer o melhor, mas o que dê para fazer para o trabalho sair e dar certo. É legal ouvir experiências como essas, porque daqui a pouco, já no próximo semestre, somos nós que teremos que nos preocupar com o TCC. E o MAC Notícias termina aqui. Seguimos trabalhando para fazer um jornalismo de qualidade, mesmo com todas as dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus. E para encerrar com um pouco de poesia nesse momento tão turbulento, fiquem com a Ana Beatriz Borges, que também é nossa colega do curso de jornalismo, interpretando a música Your Power, da cantora Billie Eilish, que fala sobre o poder nas relações pessoais. Até o próximo MAC Notícias. She said you were a hero, you played the part, but you